E aí, pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos aí à nossa videoaula 51. No nosso encontro de hoje, a gente dá continuidade à NR12, a norma que trata dos itens mínimos a serem obedecidos na segurança, né, nas atividades que envolvam a utilização de máquinas e equipamentos, e a gente começa direto no item 12.60. O item 1260 fala para a gente que o acionamento do dispositivo de parada de emergência deve resultar na retenção do acionador de tal forma que quando a ação no acionador for descontinuada, este se mantém retido até que seja desacionado. Trocando em miúdos, o que o 1260 está falando com a gente? Quando eu apertar o botão de emergência, este deve ficar apertado até que eu o solte novamente. E o 1261, 60.1, vem falando que o desacionamento deve ser possível apenas como resultado de uma ação manual intencionada sobre o acionador, por meio de manobra apropriada. Ou seja, aquele botão vermelho, botão de emergência, que para o funcionamento em alguma situação, como o próprio nome diz, emergencial. Né? Então, eu apertei, a máquina parou, ele tem que ficar apertado, ele tem que ficar retido na máquina, afundado assim, né? E ele só pode voltar à sua posição normal quando eu intencionalmente for puxá-lo de novo. É isso que o 1260 e o 60.1 estão trazendo para a gente, ok? Vamos já, novamente, um salto na norma, vamos para o 12.96. As máquinas e equipamentos devem ser projetados, construídos e operados levando em consideração a necessidade de adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza dos trabalhos a executar, oferecendo condições de conforto e segurança no trabalho, observando o disposto na NR17. Pessoal, isso é exatamente o que traz para a gente o item 17.4.1 da NR17, que fala que todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem estar adequados às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. Pessoal, é exatamente a mesma redação, e isso acontece direto na NR12. Vocês vão reparar na leitura da norma, né? O link de acesso à totalidade da NR12 está à disposição no nosso blog, sabinoSST.blogspot.com, né? Na parte que trata também dos riscos químicos, físicos e biológicos, que é a NR9. Muita coisa simplesmente repete. Tá? Principalmente esse que eu resolvi chamar a atenção para esse detalhe, que trata da norma regulamentadora relacionada à ergonomia, que é a NR17, ok? Vamos para o 111. As máquinas e equipamentos devem ser submetidos à manutenção preventiva e corretiva, na forma e periodicidade determinada pelo fabricante, conforme as normas técnicas oficiais nacionais vigentes e, na falta destas, as normas técnicas oficiais internacionais. As normas técnicas internacionais. Pessoal, eu estou fazendo essa gravação no dia 14 de outubro de 2011 e no início do mês de outubro eu escutei de um fabricante de elevadores de obra, né, ele falando comigo: Alexandre, a gente está investindo pesado em manutenção preventiva. Né? Eles estão hoje na fábrica com um setor todo voltado para a engenharia de informação para reduzir o custo de manutenção. Ele fala que a manutenção corretiva é tão mais cara para o cliente e para ele, fabricante, né, que muito cliente por isso deixa de fazer. Então eles hoje estão investindo pesado na manutenção preventiva, que para o cliente, uma vez que esse fabricante loca e vende elevador tanto tracionado a cabo quanto de cremalheira, né, ele fala que a manutenção preventiva é absurdamente mais barata. Então, todo um setor, toda uma engenharia hoje está voltada apenas no desenvolvimento de tecnologias relacionadas à manutenção preventiva. E quando a gente escuta isso de um fabricante, é outra coisa do que a gente escutar de um auditor do Ministério do Trabalho, de um técnico de segurança, né, de um professor. Né? A gente está escutando do cara que produz, vende e aluga o equipamento no mercado. Né? Então,
você que trabalha, você que compra esse tipo de equipamento, você que aluga esse tipo de equipamento, se você passar a pensar na manutenção preventiva, vai sair muito mais barato para o seu bolso. Que eu acho que é o objetivo, né, do custo de manutenção, é a redução desse custo para toda empresa hoje no mercado. A diferenciação de preço a gente encontra na redução dos custos. Ok? 12.112. As manutenções preventivas e corretivas abordadas no 111 devem ser registradas em livro próprio, ficha ou sistema informatizado. Vamos parar um pouquinho no 12.112, tá? Porque a NR12, nesse item, ela traz toda a informação que esse registro deve conter. O que foi encontrado de errado, quais as peças foram trocadas ou consertadas, a pessoa que fez essa intervenção, quando foi feita essa intervenção, enfim. Né? No nosso blog a gente até repete esse item na totalidade. E importante, tá, pessoal? Esses registros devem ficar à disposição do SESMIT, da CIPA e da fiscalização do Ministério do Trabalho no local em que for encontrada essa máquina e esse equipamento, ok? Já já a gente volta a tratar do subitem 112. A manutenção, inspeção, reparos, limpeza, ajuste e outras intervenções que se fizerem necessárias devem ser executadas por profissionais capacitados, qualificados ou legalmente habilitados. A gente vai tratar dessa capacitação, qualificação e habilitação na nossa videoaula 52, tá, pessoal? Mas importante, formalmente autorizados pelo empregador. Deve existir um documento formal que autoriza aquela pessoa a fazer esse tipo de intervenção na máquina, no equipamento. Então, além do registro dessas intervenções, deve existir um documento que autorize formalmente aquela pessoa a fazer essas intervenções. Ok, pessoal? É isso que o 113 está falando para a gente. E importante, com as máquinas e equipamentos parados. É a regra, tá, pessoal? Qualquer intervenção, inspeção, reparo, limpeza, ajuste, qualquer intervenção na máquina e equipamento deve ser realizada com ele parado, ok? A exceção é apresentada no 113.1 para situações especiais de regulagem, ajuste, limpeza, pesquisa de defeitos e inconformidades, em que não seja possível o cumprimento das condições estabelecidas no item 12.113, ou seja, o 113.1 vai trazer para a gente as condições de segurança a serem observadas quando não é possível fazer essa regulagem, essa pesquisa de defeito com a máquina parada. Mas isso é exceção, tá, pessoal? A regra é que a máquina ou equipamento esteja parado. Lógico, se eu preciso da máquina funcionando para fazer uma inspeção visual, uma regulagem, um determinado ajuste, uma limpeza numa máquina, lógico que a máquina ou equipamento precisa estar funcionando. Aí o 113.1 vem trazer para a gente quais os requisitos mínimos de segurança nessas condições, ok? 114. Absurdamente importante e eu vou falar para vocês por quê. A manutenção de máquinas e equipamentos contemplará a obrigação, tá, pessoal, que isso aconteça. A manutenção de máquinas e equipamentos contemplará, dentre outros itens, a realização de ensaios não destrutivos, o famoso END, o END, nas estruturas e componentes submetidos a solicitações de força e cuja ruptura ou desgaste possa ocasionar acidentes. O maior exemplo de todos, gente, o eixo do carretel do elevador tracionado a cabo. Pessoal, o eixo do carretel do elevador tracionado a cabo foi o que ocasionou a morte de 9 operários num canteiro de obra em Salvador na primeira quinzena de agosto de 2011. Tá? Para quem não está lembrado, esse assunto foi amplamente divulgado na mídia. Qualquer ferramenta de busca na internet, se você colocar canteiros de obra, 9 mortes,
9 operários morrem em canteiro de obra em Salvador. Vai aparecer. E foi justamente o desgaste no eixo do carretel do elevador tracionado a cabo que fez com que o elevador caísse. Né? E, consequentemente, os freios, não consequentemente. E, na sequência, os freios não funcionaram, eles caíram de uma altura, aí, se não me engano, se não me falha a memória, de 80 ou 90 metros. Tá? Foi alguma coisa em torno disso. Né? Então, gente, isso é muito importante, que a manutenção, tá, nessas peças, nessas estruturas, nesses eixos, nesses componentes, em que são componentes esses que sejam submetidos a muita força, em que qualquer ruptura desses componentes possa ocasionar um acidente, não apenas a ruptura, mas também o desgaste, possa ocasionar um acidente, é obrigatória a realização do ensaio não destrutivo. Para vocês terem uma ideia, o carretel do elevador tracionado a cabo é essa peça, e essa peça metálica que fica no interior dele, que é o eixo. Tá? Uma outra imagem, né? Vocês aí, vendo o vídeo, vocês podem dar o pause, né, no vídeo, no momento que vocês acharem melhor. Essa aí também é outra peça que faz parte do guincho, né, do elevador tracionado a cabo, e é justamente essa peça metálica aqui dentro que é o eixo do carretel. E foi justamente essa peça que se rompeu, ocasionando a queda do elevador. A queda do elevador em Salvador, que ocasionou a morte desses 9 trabalhadores. E é justamente nessa peça em que o item 12.114 exige que seja realizado o ensaio não destrutivo. E importante, pessoal, a não realização desse ensaio, grave e iminente risco à integridade física dos trabalhadores, é motivo de interdição imediata do elevador da obra. Então, se você tem um elevador que transporta material, que transporta trabalhadores, ou que seja misto, obrigatória a realização do ensaio não destrutivo na manutenção do eixo do elevador. Ok, pessoal? Em que geralmente não é realizada. E detalhe, vocês lembram que eu chamei a atenção para o item 12.112, que é o documento que traz o registro dessa manutenção? Ele deve ficar à disposição da inspeção do trabalho, da fiscalização do Ministério do Trabalho. E o simples fato desse documento não estar à disposição, a gente fica sem ter controle de que esse ensaio foi realizado ou não. Então, também grave e iminente risco, porque a empresa não está comprovando a realização do ensaio não destrutivo. Então, você que já trabalha na construção civil, você que pretende trabalhar na construção civil, e você que presta serviço em canteiros de obras, muito importante checar no primeiro dia de trabalho, após você ter assistido essa nossa videoaula 51, verificar se o livro que traz o registro das manutenções no elevador, né, primeiro, se esse livro está à disposição, e segundo, se estiver à disposição, se ele traz a realização do ensaio não destrutivo do eixo. Ok, pessoal? Tudo com base no item 112, 112.1 e 12.112, 12.112.1 e 12.114 da NR12. Ok? É um link da NR18 com a NR12, uma vez que a NR12 está presente em todas as atividades. Ficou claro, né, pessoal? É muito importante que isso fique claro, o porquê do simples fato desse registro não estar à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho já motive a interdição do elevador. Porque a empresa, a construtora, fica sem conseguir comprovar a realização do ensaio não destrutivo no eixo do carretel do elevador tracionado a cabo. Ok? Vamos adiante. 112.125. As máquinas e equipamentos devem possuir manual de instruções fornecido pelo fabricante ou importador com informações relativas à segurança em todas as fases de utilização. Né? Quando inexistente ou extraviado, o manual de máquinas ou equipamentos que apresentem riscos devem ser reconstituídos pelo empregador, sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado. Ah, é todo o manual? Não.
Só o manual de máquinas e equipamentos que apresentem riscos. Detalhe que os 12.125 faz menção às informações relativas à segurança. Então, mesmo que exista um manual explicando o funcionamento, o modo de operação dessa máquina, desse equipamento, é importante que esse manual traga essas informações relativas à segurança em todas as fases de utilização da máquina, desde a sua montagem, se for o caso, instalação, até a desmontagem. Tá, pessoal? Quando isso não existir, é obrigação da empresa, né, do locatário, do comprador, reconstituir esse manual, né? E essa reconstituição deve ficar sob a supervisão do profissional legalmente habilitado, né? O último item, melhor dizendo, abordado pela nossa videoaula 51, até porque aí nós já ultrapassamos aí os 15 minutos que a gente tem, né, por média, o tempo máximo de cada um desses nossos encontros. Ao início de cada turno de trabalho ou após nova preparação da máquina ou equipamento, o operador deve efetuar a inspeção rotineira das condições de operacionalidade e segurança. E, se constatadas anormalidades que afetem a segurança, as atividades devem ser interrompidas com a comunicação ao superior hierárquico. Isso aí a gente também encontra na maioria das outras NRs, né, relacionadas especificamente a determinados setores de atividade. Você vai operar determinada máquina e equipamento, fazer uma inspeção diária antes do início das atividades, né? Sistema de freio, com condições visuais de operação da máquina e do equipamento, enfim, cada máquina e equipamento vai ter as suas condições próprias, né? E é importante que o operador faça essa inspeção diária das condições de segurança. Também mais uma abordagem nesse requisito, abordada é ótimo, né? Relatada aí na NR12. Ok, pessoal? Por enquanto ficamos por aqui. Como eu já mencionei, o item relativo à capacitação nós vamos deixar próprio, né? Uma abordagem própria aí na videoaula 52, porque é um item que traz muita dúvida, o pessoal traz muitos questionamentos, né? Então a gente vai abordar o mais detalhadamente possível a parte da NR12 que se refere à capacitação. Já falei demais, né? Ficamos à disposição, claro, e como sempre, no Orkut, no e-mail, no Facebook e no Twitter. Mais uma vez, o nosso obrigado. Desculpem aí algumas palavras repetidas, os nossos erros de português, né? A minha voz, que não está das melhores em função de um resfriado e de um problema de garganta adquiridos recentemente, mas a gente se encontrou aí na condição, a gente acreditou que estava na condição de fazer mais essa videoaula e tá aí. Não foi das melhores, mas eu acho que foi suficiente para tirar ou pelo menos diminuir um pouco das dúvidas que ainda existiam nos itens da NR12 abordados na nossa videoaula 51. Pessoal, é isso. Obrigado mais uma vez pela atenção. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.